O São Paulo mais uma vez precisou se posicionar diante de uma decisão da CBF. Sinceramente, não tem como não falar sobre isso como torcedor. Porque a gente já viu essa novela antes, já viu o clube sofrer com calendário, já viu o jogador estourar de lesão por excesso de jogos, e sempre fica aquela sensação de que os times que estão na ponta acabam levando a pior. Só que dessa vez o São Paulo surpreendeu muita gente. Ao invés de bater de frente, de reclamar publicamente, o clube adotou uma postura diferente, resolveu aceitar, resolveu apoiar as mudanças feitas pela entidade. A CBF mexeu nas datas do Brasileirão, alterou rodadas, ajustou a Copa do Brasil e, claro, isso impacta diretamente no planejamento de qualquer equipe que está brigando em várias frentes. E o São Paulo, que hoje está tentando se equilibrar entre Brasileirão e mata-mata, poderia ter soltado nota reclamando, poderia ter feito pressão, mas preferiu mostrar alinhamento. E isso abre uma discussão gigante. Será que essa postura é positiva ou o clube está sendo conivente demais? Como torcedor, a gente sempre fica com o pé atrás. Porque a CBF nunca foi confiável. A verdade é essa. E quando São Paulo anuncia que concorda, que entende os ajustes, parece que o clube está se colocando como parceiro, como aliado, mas a gente sabe que no futebol brasileiro parceria com a CBF raramente traz retorno justo. O que traz resultado, muitas vezes, é pressão, é barulho, é se impor. Só que dá para entender também o lado institucional. O São Paulo não quer criar atrito em um momento onde já enfrenta outros problemas. Tem dívida, tem transfer ban, tem ausência de jogador importante como Lucas Moura, tem briga no campo por pontos preciosos. Talvez o clube tenha escolhido o caminho da diplomacia, da calma, para não gerar mais crise nos bastidores. É uma leitura possível. Mas aí entra o lado torcedor, né? Porque a gente, na arquibancada, não gosta de ver o time passivo. Não gosta de ver que aceitou tudo numa boa. O São Paulo já foi gigante demais para simplesmente abaixar a cabeça para qualquer mudança de calendário. Já tivemos épocas em que o clube era referência de organização e liderança política. Hoje parece que a prioridade é não arrumar confusão. Esse posicionamento também mostra que a diretoria está tentando passar uma imagem de maturidade. Como quem diz, estamos focados no campo, não em briga fora dele. E olha, até faz sentido, porque a gente não precisa de mais polêmica, o foco tem que ser bola rolando. Mas não deixa de dar a sensação de que o São Paulo deixou de ser aquele clube que impunha respeito fora das quatro linhas. E esse respeito perdido faz falta. Porque quando você não é ouvido fora de campo, acaba sofrendo dentro dele. Quantas vezes a gente já viu a arbitragem prejudicar, jogo ser mal marcado, horário ser mudado de última hora, e o clube ficar no silêncio? A passividade se acumula, e quem perde é o torcedor que vê o time pagar a conta. Por outro lado, tem quem defenda que essa nova postura seja estratégica. Talvez seja um movimento calculado, apoia agora, mostra boa vontade, para depois, em um momento crucial, ter força para pedir algo em troca. Se for isso, pode até ser uma jogada inteligente da diretoria. Mas será que realmente a CBF vai respeitar esse tipo de gesto? Eu, como torcedor, confesso que não boto tanta fé. A gente já viu como funciona. Clube que briga é taxado de chato, mas pelo menos ganha espaço. Clube que aceita tudo é deixado de lado. E o São Paulo não pode mais ser coadjuvante nesse cenário. O torcedor cansou de ver o time ser prejudicado em decisões que parecem pequenas, mas que, no fim da temporada, custam caro. O que dói mesmo é ver como a gente perdeu espaço político no futebol brasileiro. Lá atrás, o São Paulo era ouvido, era respeitado, tinha voz. Hoje parece que somos só mais um, aceitando o que mandam de cima. Isso mexe com a gente, porque a grandeza do clube não combina com submissão. E quando a gente fala em submissão, não é só em relação a calendário, não. É em relação à arbitragem, à distribuição de dinheiro, à organização de campeonatos. O São Paulo precisa se impor em todas essas áreas, mas parece que falta liderança. Falta alguém bater na mesa e falar, aqui é o São Paulo, não aceitamos qualquer coisa. Claro, tem também o lado humano. Os jogadores, a comissão técnica, eles precisam de descanso. Alterar datas pode aliviar uma sequência, pode até evitar lesão. E se o clube entendeu que essas mudanças vão ajudar nesse sentido, então faz sentido apoiar. Mas de novo, será que foi realmente pensando no bem do time, ou foi para evitar briga com a CBF? Esse é o tipo de situação que mostra como o torcedor e a diretoria vivem em mundos diferentes. O torcedor quer barulho, quer postura firme, quer resistência. Já a diretoria pensa em política, em relacionamento, em não arrumar inimigos. No fim, os dois lados querem o mesmo objetivo: ver o São Paulo forte e vitorioso.
Mas o caminho para chegar lá gera debate. E como sempre, a gente só vai descobrir se foi uma boa escolha no futuro. Se o time conseguir render, se não sentir tanto peso do calendário, se não houver prejuízos, aí vai dar para dizer que a postura foi correta. Agora, se o São Paulo começar a ser prejudicado, aí vai virar munição para a crítica pesada da torcida. O torcedor tem memória curta para algumas coisas, mas para a injustiça a memória é longa. Se lá na frente tiver jogo em sequência insana, se o elenco estourar fisicamente, se houver erro de arbitragem e a diretoria não reagir, tudo isso vai ser lembrado. O São Paulo precisa mostrar força, gente. Não pode ser só dentro do campo. A camisa é pesada, a história é gigante. E quando a gente aceita tudo de cabeça baixa, essa imagem de grandeza vai se apagando. Tem muita gente que olha essa notícia e pensa, tá certo, melhor apoiar do que criar mais crise. Mas eu, como torcedor, digo, não tá certo. A gente precisa de pulso, precisa de voz, precisa voltar a se impor. Esse é o São Paulo que eu quero ver. E o pior é que, quando você apoia uma mudança, depois perde a moral de reclamar. Porque se a CBF fizer outra alteração prejudicial, como o São Paulo vai ter força de contestar se antes bateu palma? É complicado. Talvez seja essa a maior preocupação. Que a diretoria esteja abrindo mão do direito de reclamar lá na frente. E num futebol tão desorganizado como o nosso, esse direito é fundamental. Quem não se impõe, é engolido. De qualquer forma, a decisão está tomada. O São Paulo se posicionou e não dá mais para voltar atrás. Agora é observar os efeitos. Torcer para que realmente ajude o clube, torcer para que o elenco consiga respirar melhor com essas mudanças. Mas vou ser sincero, minha confiança não é grande. Eu já vi o filme muitas vezes. A CBF não mexe calendário para ajudar clube, mexe para ajudar quem interessa. E se dessa vez o São Paulo realmente foi beneficiado, ótimo. Mas eu duvido. No fundo, a gente quer mesmo é bola rolando. Quer ver o time vencer, quer ver raça, quer ver o São Paulo brigando lá em cima. Mas a gente também sabe que fora de campo é preciso jogar duro. E quando falta essa firmeza, a torcida sente que está sendo deixada de lado. E isso incomoda. Porque o torcedor não aceita ver o clube gigante virar pequeno nos bastidores. Não aceita ver o São Paulo ser só mais um. Esse clube nasceu para ser protagonista, não figurante. O que resta agora é cobrar. A gente precisa cobrar a diretoria, precisa cobrar explicação. Porque se lá na frente acontecer alguma injustiça, não adianta vir com discurso pronto. O torcedor não é bobo. Esse tipo de posicionamento precisa vir acompanhado de resultado. Se o São Paulo está apoiando a CBF, que isso se traduza em algo positivo. Que o elenco jogue melhor, que o calendário seja mais justo, que a gente consiga brigar por títulos. E quando eu falo em título, não é exagero. O torcedor está cansado de promessa, de reconstrução eterna. A gente precisa ver o São Paulo levantando taça. Precisa ver o Morumbi explodindo de alegria, não só de protesto. Por isso que essas decisões mexem tanto com a gente. Porque parecem pequenas, mas no fundo são reflexo do que o clube quer ser. Um São Paulo ativo, imponente, que briga por respeito. Ou um São Paulo diplomático, que aceita tudo quieto. Eu, sinceramente, quero o primeiro. Quero o São Paulo brigador, que não abaixa a cabeça. Quero um clube que volta a ser exemplo dentro e fora do campo. Enquanto isso não acontece, seguimos torcendo, seguimos apoiando, mas também seguimos cobrando. Porque torcedor que ama cobra. Torcedor que ama não aceita passividade. E se a diretoria acha que esse silêncio vai passar despercebido, tá enganada. A arquibancada tá atenta. A arquibancada sabe quando o clube tá sendo forte e quando tá sendo omisso. Esse São Paulo que a gente tanto ama precisa de atitude. Não só dentro do campo, mas fora dele também. Porque só assim vamos voltar ao lugar que sempre foi nosso, o topo. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. O Morumbi ferveu com a notícia que muitos já consideravam apenas um sonho distante. Puma Rodrigues é do São Paulo. O lateral direito uruguaio, conhecido por sua intensidade, raça e capacidade de liderança dentro de campo, agora veste o manto tricolor e promete escrever um novo capítulo na história do clube. Sob o comando de Hernan Crespo, a chegada de Rodrigues representa mais que uma contratação, é um símbolo de que o São Paulo voltou a olhar para frente com ambição e ousadia. Desde os primeiros rumores, a torcida se dividia entre o ceticismo e a empolgação.
Muitos duvidavam que o tricolor teria força para brigar por um nome tão consolidado no futebol sul-americano, especialmente com o mercado aquecido e clubes do México e da Europa de olho. Mas a diretoria, liderada por Júlio Casares, mostrou-se determinada e, com o aval de Crespo, foi buscar exatamente o tipo de jogador que o elenco pedia. Puma Rodrigues não é apenas um bom lateral, ele é um símbolo de comprometimento. Um daqueles jogadores que não se omitem, que crescem em jogos grandes, que empurram o time mesmo quando a maré está contra. Quem acompanhou sua trajetória sabe do que ele é capaz. E é exatamente esse tipo de perfil que Crespo vinha cobrando para reforçar um setor que oscilava entre improvisos e carência técnica. Crespo, como ex-jogador que foi, conhece bem o peso de um vestiário e a importância de se ter líderes silenciosos, mas firmes. Desde que chegou ao tricolor, o argentino vem implementando uma filosofia de intensidade, de imposição física e técnica. E Puma Rodrigues se encaixa como uma luva nesse estilo. Com ele, o São Paulo não apenas ganha força defensiva, mas também poder de chegada, já que o uruguaio tem qualidade no apoio e cruza como poucos. O anúncio oficial foi digno de craque. Um vídeo publicado nas redes sociais do clube mostrava o símbolo do São Paulo sendo costurado no uniforme, sons de tambores uruguaios e, por fim, a imagem inconfundível de Rodrigues caminhando pelo túnel do Morumbi. A torcida foi à loucura. As menções ao nome do lateral explodiram nas redes sociais, e em poucos minutos, #PumaETricolor estava entre os assuntos mais comentados do país. E se a festa da torcida foi grande, internamente a recepção não ficou atrás. Jogadores como Caleri, Arboleda e o capitão Rafinha fizeram questão de dar as boas-vindas ao novo companheiro. Crespo, visivelmente satisfeito, falou em entrevista sobre a importância de reforçar o elenco com atletas que tenham fome de vencer e saibam suportar a pressão de um gigante como São Paulo. A lateral direita do tricolor, nos últimos anos, passou por muitas transições. Foram várias tentativas de consolidar um nome que desse segurança e confiança. E agora, com a chegada de Rodrigues, há um consenso entre comissão técnica e torcida de que, finalmente, há uma solução confiável para a posição. Um jogador experiente, mas com fôlego de garoto. Um guerreiro de espírito, como tanto se precisa no futebol brasileiro. Mas o que mais impressiona em Puma Rodrigues não são apenas suas qualidades técnicas, embora elas sejam inegáveis. O que encanta é sua postura fora de campo. Ainda em sua apresentação, ele fez questão de destacar que escolheu o São Paulo não apenas pela estrutura, torcida e história, mas por se identificar com a forma como o clube valoriza a entrega e o profissionalismo. A entrevista foi marcada por uma frase que já caiu nas graças da torcida: "Aqui é raça, é alma, é suor. Vim para honrar essa camisa com tudo que tenho." Palavras fortes, ditas com sotaque castelhano que tanto marcou outros grandes nomes que vestiram o manto tricolor. E mais do que discurso, Puma demonstrou em seus primeiros treinos que está em forma e disposto a brigar pela titularidade desde o início. A comissão técnica, inclusive, não esconde que espera que ele seja titular já nos próximos jogos, dependendo apenas da regularização no bid. A expectativa é que, com o ritmo de jogo mantido em sua passagem anterior, ele esteja pronto para estrear já no próximo clássico. Uma estreia dessas, aliás, cairia como luva para um jogador que não teme pressão. Rodrigues traz consigo a experiência de quem já enfrentou os principais ataques do continente, inclusive em Libertadores e eliminatórias. Ele sabe o que é jogar em altitude, em campos hostis, diante de torcidas apaixonadas. Isso dá ao São Paulo uma nova camada de maturidade e segurança, ingredientes fundamentais para um time que quer, mais uma vez, brigar por títulos. Dentro de campo, seu estilo é claro: marcação cerrada, antecipação, cobertura firme e um apoio constante na linha de fundo. Diferente de laterais que apenas compõem a defesa, Puma é um motor. Um jogador que percorre a lateral como uma locomotiva. E para um time que preza pela construção ofensiva desde a defesa, essa característica é ouro. Além disso, sua chegada permite a Crespo uma variação tática que o treinador tanto buscava. Com Rodrigues, o time pode atuar em linha de 4 ou até com 3 zagueiros, com ele como ala, algo que já testou em clubes anteriores. Isso amplia o leque de possibilidades e torna o tricolor mais imprevisível e difícil de ser marcado. No vestiário, sua presença é vista como agregadora. Vários jogadores jovens do elenco já o veem como referência, e sua postura séria, mas sempre acessível, ajuda a manter o grupo coeso. Em um elenco que passou por reformulações recentes, figuras como ele são essenciais para manter o equilíbrio e dar voz à experiência sem sufocar o talento jovem. Do ponto de vista financeiro, a contratação também foi bem pensada. O São Paulo não fez loucuras, e o acordo foi selado com cláusulas que garantem ao clube segurança. Com um salário compatível ao teto estipulado e bônus por desempenho,
a diretoria mostrou que é possível ser agressiva no mercado com responsabilidade. Na arquibancada, o nome de Rodrigues já ecoa. Torcedores começaram a levar faixas com seu nome, e camisas personalizadas começaram a aparecer nas lojas oficiais. Há uma identificação imediata com o estilo aguerrido e combativo que ele representa. Um verdadeiro Puma em campo, como os torcedores gostam de dizer. O Morumbi já se prepara para ver esse guerreiro em campo. E há quem diga que ele pode ser, sim, uma das grandes lideranças do time em campo, mesmo recém-chegado. Sua personalidade forte, aliada à ética de trabalho, já chamou a atenção da comissão técnica e até mesmo da diretoria, que enxerga nele um possível capitão no futuro. A sinergia entre técnico e jogador é outro ponto positivo. Crespo acompanhava Rodrigues desde a época em que treinava no futebol argentino e sempre demonstrou admiração por seu estilo. O reencontro agora, em terras brasileiras, é a concretização de uma ideia antiga. E isso, por si só, já é meio caminho andado para o sucesso. A torcida do São Paulo, tão acostumada a grandes nomes, já começa a colocar Puma entre os seus favoritos. Claro, ainda é cedo para coroações, mas o sentimento é de otimismo. Há algo diferente no ar, uma confiança que remete aos tempos em que o clube impunha respeito apenas ao entrar em campo. E talvez esse seja o maior presente que Rodrigues já deu ao São Paulo, a recuperação do orgulho. Um clube que por anos viveu entre altos e baixos, agora reencontra sua identidade com jogadores que vestem a camisa com coragem e honra. E isso, para o torcedor tricolor, não tem preço. As próximas semanas serão cruciais para o entrosamento. A comissão técnica prepara treinamentos específicos para integrar Rodrigues ao sistema tático do time. E a expectativa é de que ele evolua rapidamente, dada sua inteligência tática e capacidade de adaptação. Já nos treinos, sua entrega tem sido elogiada por todos. Em campo reduzido, não alivia. Nos coletivos, orienta os colegas. Nos trabalhos físicos, lidera o sprint. É o tipo de jogador que contagia. E isso tem feito diferença em um elenco que, por vezes, parecia carecer de vozes fortes. A imprensa, como sempre, tenta criar polêmicas e comparações. Mas a verdade é que Puma Rodrigues chega para ser ele mesmo. Sem se prender ao que foi feito antes, mas pronto para construir sua própria história. E o São Paulo, mais do que nunca, precisa de histórias novas. De finais felizes. De títulos. E se depender da vontade do novo lateral, essa história está apenas começando. O Morumbi, palco de tantas glórias, agora o recebe de braços abertos. Que ele encontre aqui não apenas um clube, mas um lar. Um lugar onde sua garra será reverenciada, onde cada carrinho será ovacionado e onde cada cruzamento poderá se transformar em poesia. A camisa tricolor é pesada, mas é feita para jogadores como ele, que entendem que não se trata apenas de vencer, mas de lutar com dignidade. Que compreendem que cada jogo é uma batalha. E que, no São Paulo, a vitória é o destino, mas o caminho precisa ser percorrido com alma. E com Puma Rodrigues em campo, a alma do São Paulo parece estar mais viva do que nunca. Que venham os desafios. Que venham os clássicos. Que venham as decisões. Porque agora, com Crespo no comando e o espírito guerreiro de Rodrigues na lateral, o tricolor está pronto para rugir novamente. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.